Muita paz, meus amigos. Estamos dando continuidade hoje à nossa proposta de examinarmos com vocês em 5 encontros o pensamento de Allan Kardec no que se refere às doenças mentais. Até o presente momento, nós examinamos as doenças mentais que Allan Kardec denominou de patológicas, que são aquelas que têm um substrato anatômico, ou seja, nós identificamos no cérebro uma lesão ou um mau funcionamento nos neurônios que responde pela perturbação psíquica. Nós vamos hoje começar a conversar sobre um outro grupo das enfermidades mentais, que são as chamadas obsessivas. Olha só o que Allan Kardec escreve no que é o Espiritismo. Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que muitas vezes têm as aparências da loucura propriamente dita. Kardec, então, vai admitir que muitos indivíduos podem sofrer transtornos mentais, não em decorrência de problemas no cérebro, mas pela assimilação de correntes mentais oriundas de espíritos perturbados ou de espíritos perturbadores. E Kardec vai dizer que essa influenciação pode ser de tal ordem que leva a um quadro que tem todas as aparências da loucura propriamente dita. Essa ideia de um problema mental ou físico que surge em decorrência da influência de espíritos, de seres desencarnados, isso remonta à antiguidade. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar em vários livros, como por exemplo Jeremias e Ezequiel, a história do rei Nabucodonosor, um ilustre rei da Babilônia, e que, segundo o texto, durante 7 anos foi acometido por grave loucura e tendo se comportado como um verdadeiro animal. Espíritos, através de médiuns competentes, nos disseram que esse quadro de loucura desse rei se deveu à influenciação espiritual obsessiva. Nós temos aqui no livro de Samuel, quando se reporta uma influência obsessiva do rei Saul, e que ele só se recuperava ou só se afastava dele, essa influência, mediante a presença de Davi. O texto diz assim: quando Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. No Novo Testamento há inúmeras passagens em que os autores se reportam a espíritos que estavam ocasionando uma série de enfermidades, e muitos desses espíritos foram orientados por Jesus e se afastaram das suas vítimas, que recuperavam a sua condição de rigidez. Essa ideia prevaleceu até a Idade Média, com o conceito das possessões demoníacas. Eram relativamente frequentes indivíduos que eram considerados possessos de Satanás ou de espíritos maus, e que os padres, à época, tentavam afastar esses espíritos através de práticas, de exorcismos. Mas, na verdade, a ideia só começou a ser estudada de uma forma racional com Allan Kardec. Kardec, no contato com os espíritos, encontrou material para trabalhar esse conceito. Ele já o apresentava no Livro dos Espíritos, quando estudou a influência que os espíritos exercem sobre as pessoas. Kardec disse que essa influência poderia ser uma influência maléfica, levando a casos de enfermidades físicas ou enfermidades mentais. No Livro dos Médiuns, Kardec tem um capítulo, o capítulo de número 23, onde ele examina em detalhes as manifestações da obsessão, descrevendo seus sintomas, examinando as suas causas e propondo o seu tratamento. O conceito espírita de depressão é esse que está aqui e que nós extraímos do livro A Gênese. Kardec vai dizer que a obsessão é a ação persistente que
que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É necessário a gente examinar esse conceito. Primeiro, ação persistente, porque nós somos influenciados negativamente pelos espíritos. Um dia que acordamos de mau humor, uma resposta explosiva, um certo desinteresse pelas coisas, isso pode acometer qualquer um de nós. Mas o que configura a obsessão é a ação persistente, ou seja, é a ação mantida, é a ação continuada do espírito. Espírito mau. Precisamos ter cuidado com esse conceito de espírito mau, porque muitas vezes esses espíritos não são espíritos maus, são espíritos perturbados, são espíritos que ignoram a sua condição, muitas vezes estão prejudicando o indivíduo sem nem saber disso. Espíritos que foram profundamente magoados e humilhados por aquela que agora é a sua vítima. Então, na verdade, são espíritos em sofrimento, espíritos perturbados, e que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, transferem para o encarnado muito daquilo que estão sofrendo. E o indivíduo é a sua vítima. Muitas vezes não é um indivíduo, é uma família. Às vezes a obsessão é coletiva, ou às vezes é uma comunidade, como nós examinamos na nossa primeira aula com os processos de Morzine, lá numa região da França. Qual a prevalência da obsessão? Quantos doentes mentais são vítimas de uma influenciação obsessiva? Nós não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Nós temos algumas opiniões, e nós trouxemos 3. Allan Kardec, já à sua época, por volta de 1866, num artigo da Revista Espírita, ele aventou o seguinte parecer, obviamente não baseado em evidências científicas. Foi um parecer, uma opinião do nosso codificador, que é importantíssima, mas que não tem foro de ciência. Kardec vai dizer que nos hospícios de alienados, ou seja, nas clínicas psiquiátricas, mais da metade, na opinião dele, da loucura só tem a aparência, ou seja, na verdade seriam obsediados e não loucos propriamente ditos, já que Kardec considerava a loucura como uma doença física. Então ele vai dizer que ele acreditava que mais da metade daqueles doentes não tinham um problema físico e sofriam em decorrência de uma influenciação espiritual. Dr. Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra de Uberaba, teremos oportunidade de examiná-lo no nosso próximo encontro, ele acreditava que 30% a 40% dos casos de loucura recolhidos nos hospícios se deviam à obsessão. Então, seria uma prevalência importante. O doutor Inácio, durante mais de 40 anos, lidou com doentes psiquiátricos no Sanatório Espírita de Uberaba, que era um hospital espírita. E a sua experiência, então, levou a considerar que de cada 10 doentes lá internados, 3 ou 4 deles estavam lá motivados por influências espirituais. A doutora Edith Fiore, que é uma psicóloga espírita, que escreveu um livro extraordinário chamado Possessão Espiritual, que nós iremos examinar no nosso próximo encontro, ela acreditava que 70% dos seus pacientes, e aqui pacientes de consultório, eram vítimas de uma influência espiritual. Ela chama de possessos. O termo possessão, que na verdade seria uma influência espiritual. Olha o que ela diz no seu livro. Desde que me dei conta desse fenômeno, o fenômeno de que alguns indivíduos poderiam ser influenciados por seres desencarnados, descobri que pelo menos 70% dos meus pacientes eram possessos, eram vítimas de uma influenciação e que era essa influenciação que lhe causava a moléstia. Quais as causas de uma influenciação obsessiva? O que é que pode fazer com que dado espírito se aproxime de um indivíduo ainda domiciliado na matéria e lhe cause sofrimento? Nós colocamos aqui algumas causas que consideramos mais importantes. A primeira delas, e que via de regra está na base das obsessões mais graves, é o ódio ou a vingança. O indivíduo, o espírito que hoje causa aquele processo, ele foi vítima da sua atual vítima. Ele foi vítima no passado, ou mesmo naquela encarnação, da ação nefasta daquele que hoje ele subjuga. Foi alguém que foi humilhado, que foi traído, que foi morto,
que foi minorado nas suas expectativas, de alguma forma sofreu em decorrência do comportamento, da ação daquele indivíduo que hoje é a sua vítima. Daí a gente sempre ter o cuidado de, ao lidar com quadros assim, entender que, na verdade, aquele que hoje é o algoz foi a vítima no passado. E que aquele que hoje é a vítima, na verdade, não é tão vítima assim. Nós precisamos entender essa dinâmica da obsessão para que possamos socorrê-los. Na verdade, o que nós queremos é uma pacificação no processo. Que ambos pacifiquem com a própria consciência e um com o outro, para que o processo se resolva. Mas nem todos os casos de obsessão são motivados por ódio. Existem casos em que são aquilo que a gente denomina de carência afetiva e que os espíritas antigos chamavam de encosto. São espíritos que estão em sofrimento, que estão perturbados e por um motivo qualquer se aproximam de um encarnado e passam a prejudicá-lo, muitas vezes sem se dar conta do que estão fazendo. Eles não são motivados pelo ódio, eles não desejam fazer com que a pessoa sofra, mas inconscientemente ou involuntariamente eles fazem isso. Eu me lembro de um caso de uma paciente que eu atendi num ambulatório público, era uma senhora que me procurou com uma dor no membro inferior direito. Era uma dor de muito forte intensidade, impossibilitava o seu sono normal, e ela já vinha com essa dor há uns 6 meses. Já havia procurado vários médicos, realizado uma série de exames, todos os exames normais. Conversando mais detidamente com ela, eu lhe perguntei sobre o início da dor, se ela relacionava algum fato significativo. E ela me disse: olha, doutor Ricardo, eu tive um sonho. Nesse sonho encontrei com meu pai. Meu pai havia falecido alguns meses antes. Meu pai me disse que sentia muitas dores na perna, porque meu pai, no final da sua vida, ele teve que amputar uma perna após um quadro de gangrena em decorrência de uma insuficiência circulatória, sofreu muito. E ele me disse que ainda estava sentindo muitas dores. E curioso, foi depois desse sonho que eu comecei a sentir essas dores. Eu então levantei a hipótese que qualquer espírita levantaria, de que o paizinho talvez estivesse junto dela, transferindo para ela inconscientemente a dor que ele ainda sentia. Eu orientei a ela que procurasse um centro espírita, que começasse a tomar passes, e levei o nome dela e o nome do pai para uma reunião de intercâmbio mediúnico no centro espírita ao qual eu me filio. E realmente, numa reunião de desobsessão, o pai se comunicou, chorando muito, desorientado, não sabia que estava prejudicando a filha. Ele foi devidamente orientado e o quadro de dor desapareceu por completo. Então, é uma obsessão involuntária, muitas vezes inconsciente, e que relata uma situação de um espírito que se sente bem no campo magnético do encarnado, mas acaba prejudicando-o. Tive um outro caso também que eu acompanhei, de uma senhora, até mesmo espírita, médium, e que vem a desencarnar. Dias depois, a sua filha mais velha entra num quadro de gravíssima depressão. Medicada, com psicoterapeuta, nada melhorava. E alguns amigos disseram: olha, sua mãe era espírita, procure o centro, peça uma ajuda. E nós, então, no centro, resolvemos fazer uma reunião em benefício dela. Ela esteve presente, e na hora que uma companheira nossa foi dar-lhe o passe, viu a mãezinha profundamente aderida ao seu campo psíquico. E era a influência da presença da mãe, que sabia que havia desencarnado, mas não conseguia se afastar da filha que estava ali causando aquele quadro. A mãe foi devidamente esclarecida, orientada, se afastou da jovem e, em decorrência disso, o quadro depressivo desapareceu. Uma outra motivação para a obsessão seriam para a satisfação de vícios e paixões dos espíritos, porque muitos indivíduos que cultivam determinadas viciações e paixões materiais, após a morte, eles continuam mentalmente ligados àquele vício. E como não conseguem saciá-lo na dimensão dos espíritos, eles podem se aproximar de um encarnado que nutre essas mesmas tendências para absorver as emanações mentais decorrentes do vício. Alguns autores chamam de vampirismo, é como se ele vampirizasse, ele absorvesse
as emanações psíquicas do indivíduo. Então, um tabagista, por exemplo, um glutão, um alcoólatra, um indivíduo viciado em sexo, espíritos de mesma condição podem se ligar a eles, agravando o processo. É claro que espírito não cria vício em ninguém, mas o espírito pode agravar um vício pré-existente. E, finalmente, uma outra causa de obsessão, que Allan Kardec chamou de orgulho do falso saber. Nós vamos ver na nossa próxima aula que essa causa de obsessão dá origem à fascinação, que é um tipo de obsessão em que o indivíduo não sofre, a vítima não sofre. Na verdade, o espírito não quer fazer com que ele sofra. O espírito quer se utilizar dele para escrever, para publicar livros, para divulgar sistemas pessoais. São espíritos falsos sábios, né? Que julgam saber mais do que na verdade sabem e que se valem daquele indivíduo, geralmente um médium, para se manifestar entre os homens. E é um tipo de obsessão de difícil tratamento que nós teremos possibilidade de examinar oportunamente. Como se dá essa influenciação? De que forma um ser de uma outra dimensão pode agir sobre um ser de uma dimensão física, lhe prejudicando? No livro Obras Póstumas, Kardec vai dizer o seguinte: quando um espírito quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu. Essa influência, então, ela se dá a nível mental. Kardec vai dizer ali, ele envolve o indivíduo, os seus pensamentos e as suas vontades são transferidas para a vítima e, ao mesmo tempo, também através dos seus fluidos, né? Envolvendo o indivíduo como se fosse um manto. E, a partir dessa interação fluídica, ele pode acabar prejudicando o indivíduo. Então, didaticamente, a partir desse conceito de Allan Kardec, a gente pode especificar essa influenciação através de dois níveis. Primeiro, uma constrição mental. O espírito começa a introduzir no campo mental do encarnado uma onda mental intrusa, que é o seu pensamento, que ele passa a exteriorizar. Se é uma obsessão, por exemplo, motivada pelo ódio, ele pode fazer com que o indivíduo se envolva em certas situações. Digamos, por exemplo, que ele quer fazer com que o indivíduo se mate. E ele, então, começa com ideias autodepreciativas. Quem é você? Você é um fracassado na vida, nada conseguiu, ninguém lhe ama. A princípio, o indivíduo passa a assimilar aquelas ideias e ele pode refutá-las. Ele pode recusar essas ideias, impedindo que o processo obsessivo se instale. Mas se o encarnado se acomoda, assimila aquelas ideias e passa a alimentá-las, o processo vai só se agravando. Realmente eu sou infeliz, realmente eu nada consegui na vida, realmente ninguém gosta de mim. O quadro, então, vai se agravando de tal forma que, de simples hóspede da casa mental do encarnado, o espírito se transforma em um gerente. Domina-o de forma completa, levando até mesmo a um quadro de loucura. Às vezes, essa influenciação pode se dar à distância. Quando a ligação é muito profunda, nem é necessária a presença do obsessor junto do encarnado. Até mesmo à distância, ele pode emitir as suas ondas mentais de caráter negativo. E nós sabemos do uso de certos aparelhos especiais construídos por espíritos vinculados ao mal e que agravam e que mantêm esses quadros obsessivos. A literatura mediúnica é escassa em informações nesses aparelhos. Temos alguma coisa nesse sentido, mas muitos trabalhadores espíritas que lidam com obsessão há muitos anos têm, na sua experiência, casos, né? O meu avô, por exemplo, contava um caso de um filho seu, na época que tinha menos de 1 ano de idade, e que foi acometido de uma tuberculose pulmonar seríssima. Mas mesmo medicado com os recursos à época, o quadro ia se agravando a tal ponto que os médicos já desenganaram a família. Meu avô, que morava na cidade de Astolfo Dutra, vindo a Juiz de Fora, num encontro de maçonaria,
conta a um amigo espírita daqui a sua situação, e o amigo resolve interceder por ele e o convida para uma reunião de intercâmbio mediúnico, junto a médiuns especiais, médiuns bem desenvolvidos. E durante essa reunião, um dos médiuns vê que foi colocado uma espécie de aparelho no berço do bebê. E esse aparelho emitia vibrações profundamente doentias e que enfraqueciam o pulmãozinho da criança e não permitia que os antibióticos agissem. Os bons espíritos conseguiram, então, nessa reunião, retirar aquele aparelho, um aparelho, obviamente, da dimensão espiritual, e a criança se recuperou e está viva até hoje. É um trabalhador espírita radicado na cidade de Londrina. Mas, além da constrição mental, nós temos o envolvimento fluídico, onde o obsessor vai transferir para o encarnado as suas energias ruins. Isso vai levar a um enfraquecimento, vai levar a uma perda de apetite, a infecções recorrentes, a uma própria fragilidade orgânica que pode levar a outros problemas, até mesmo problemas físicos. Continuaremos examinando as obsessões no nosso próximo encontro. Até lá!